Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta em mais um domingo nesse bate-canal, muito feliz, né? Muito feliz com o resultado que a gente tem alcançado diariamente, né? Constantemente, assim, crescendo um pouquinho a cada domingo. E no domingo passado, eu tinha prometido que este domingo, nós estaremos a partir desse domingo, né, nesse mês de outubro, falando sobre mulheres que marcaram a história, né? E para quem não sabe por que isso, quem não tá ligado, eu acho muito difícil você não saber, mas se você não sabe, só para refrescar é ótimo, refrescar a sua memória. Todo ano, né, aqui no Brasil, o mês de outubro é chamado de Outubro Rosa porque se faz uma campanha de conscientização das mulheres acerca do câncer de mama. Eu fiquei sabendo que o câncer de mama pode também atingir os homens, mas por algum motivo, creio eu que por conta de uma maioria ser as mulheres, né, acometidas desse tipo de câncer, então existe essa campanha de conscientização das mulheres. E o que é que nós poderíamos fazer aqui no Felipe Blacklight para lembrar essa campanha, para apoiar essa campanha, para lembrar você, mulher que nos assiste, né, da importância, né, de fazer os seus exames periódicos e se cuidar. Eu acredito que se esse câncer for tratado inicialmente, ele tem uma chance de recuperação muito maior. É verdade? Minha diretora ali, estudante de enfermagem, está balançando a cabeça assim, dizendo que é verdade, então vamos acreditar nela. Então, né, então existe uma possibilidade maior de cura, então essa campanha existe. Eu falei então 1000 vezes, gente, desculpa, às vezes eu sou um pouco redundante. Então essa campanha existe, ó, perdão. Essa campanha existe justamente para isso, né? Para conscientizar as mulheres acerca dos perigos do câncer de mama e de como é bom a prevenção, né? Os exames preventivos, né? Um tratamento precoce ajuda muito. E a gente aqui decidiu, né, fazer vídeos falando de mulheres que marcaram a história justamente para lembrar, fazer um pouco por esta campanha. E óbvio que você já deve estar se perguntando que mulheres ele vai falar. Gente, a gente poderia falar de inúmeras mulheres, né? De artistas que marcaram a história, a militantes que marcaram a história, a mulheres que lutaram por direitos, né, na história, enfim, escritoras, atoras, cantoras, enfim, mulheres que marcaram a história do seu tempo de várias formas, né? O que não falar de Mariah Carey, de Celine Dion, aqui no Brasil, da Maria da Penha, da Maria Quitéria, das Marias, né, que marcaram a história, que tem marcado a história, a própria Maria, né, que marca a história de toda uma religião, ou de algumas religiões, na verdade, pelo mundo. Então, enfim, a história das mulheres, são muitas mulheres que a gente poderia tratar aqui, né, por que não falar de Raquel de Queiroz, por exemplo, por que não falar de Marta, né, de Formiga, de tantas mulheres aí, poetas, esportistas, enfim. Mas, para esse ano, como a gente tem aí esse canal, acredito eu que vai continuar aí pro resto da minha vida, enquanto eu puder falar na internet, enquanto o YouTube existir, nós estaremos por aqui, enquanto alguém quiser me ouvir, nós estaremos por aqui. Então a gente vai poder falar dessas mulheres aí ao longo desses anos. Mas para esse ano, eu decidi falar de 4 mulheres, personagens que marcaram assim a história bíblica, que marcaram os seus tempos e que aparecem na história bíblica assim e que nos dão lições muito grandes. Claro, obviamente, gente, repito, poderia falar de qualquer uma das mulheres. E temos tempo, temos canal, temos aí anos pela frente pra gente falar delas. Mas para esse ano específico, Outubro Rosa 2020, a gente vai aqui falar de 4 mulheres que marcaram a história na história bíblica, né? E nós vamos começar por nada mais, nada menos do que Ana. Ana, cara, como você vai ver, se você ainda não conhece a história de Ana, teve uma história muito marcante, embora, infelizmente, só tenha sido reservado a história de Ana, 1,5 capítulo da Bíblia. Mas, enfim, nesse 1,5 capítulo a profundidade é tão grande que eu creio que psicólogos e outros profissionais, psiquiatras, se fosse fazer uma análise, teólogos, se for fazer uma análise, mulheres ligadas ao movimento feminista, se forem fazer uma análise aí da história de Ana, vão perceber que existe muita coisa nessa história. Eu não consigo abarcar toda essa história, eu não conseguirei aqui esvair tudo que tem na história de Ana, mas eu quero falar um pouco assim de um acontecimento específico na história de Ana que com certeza vai mudar a sua vida, tá certo? Mas antes da gente ir pro vídeo, aquela farofa de sempre, não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que tem acontecido por aqui. Vidas têm sido mudadas e eu quero mudar a sua vida. Então, para você ter a vida mudada, você precisa se inscrever
para receber os vídeos, pra gente refletir junto, tá certo? Se o vídeo te agradar, cara, se esse vídeo tiver alguma coisa importante, pelo menos uma coisa das tantas besteiras que eu falarei por aqui, pelo menos uma coisa importante, curte o vídeo, por favor, né? Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e outras pessoas são alcançadas por esse vídeo. Se você puder, não se esqueça também de comentar o vídeo. Se você gostar, comenta. Se você não gostar, também comenta, tá? Para que a gente fique sabendo, dá um feedback aí, fala que esteve aqui, pra gente saber o que está acontecendo aí do outro lado da tela. E se você puder, não se esquece e compartilha esse vídeo aí, compartilha no grupo do WhatsApp, dos amigos, enfim, me ajude nessa empreitada, tá certo? Meu nome é Felipe, esse é o Felipe Blacklight e você acaba de entrar no vídeo que pode mudar a sua semana e quiçá a sua vida. Então, gente, a história de Ana, como eu disse inicialmente já na introdução, que ela é uma história muito marcante, existem nuances aí muito marcantes, né? Mas, supondo que nem todo mundo conhece já a história de Ana, eu não posso pensar a reflexão, né, de hoje sem contar um pouco da história de Ana. Bem, Ana é uma mulher... ela foi uma mulher hebreia, né? E eu digo hebreia justamente porque o povo judeu, que hoje é judeu, que hoje se chama judeu, é parte desse povo, né? Os israelitas também se chamavam hebreus, mas à época de Ana a gente também poderia chamar ela de israelita. Enfim, ou israelense, como preferirem. O que interessa é que Ana vive em um momento marcante da história. E Ana, ela poderia entrar para a história por vários motivos, um deles por ter sido mãe de um cara que muda a história ao seu tempo. Lógico, esse cara não chega a ser um Jesus, até porque Jesus é o cara que dá nome ao cristianismo, é o cara que marca o cristianismo, e dentro do cristianismo não existe ninguém equiparado a ele. Mas essa pessoa gerada por Ana, ela tem uma importância muito grande na história bíblica, é um marco histórico na história bíblica, que é justamente Samuel, né, que marca o fim da era dos juízes e o início da era dos reis. Se você quiser saber mais sobre isso, e não tiver a fim de pesquisar, é só comentar aqui, Felipe, eu não quero pesquisar, faz um vídeo aí explicando o que é essa coisa de reis, de juízes, que a gente vai tentar fazer uma pesquisa aí e trazer alguma coisa aqui no canal. Mas enfim, o que você precisa saber é que o tempo dos juízes e o tempo dos reis são dois tempos extremamente importantes. E Samuel consegue ser o marco, né, histórico entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis. Então ele tem uma importância. Só por aí a gente já poderia dizer que Ana, ela tem uma importância muito grande na história, mas obviamente que a gente não vai ficar aqui só pensando na maternidade de Ana, de Samuel, até porque Ana teve outros filhos, mas a história dela, por completo, é uma história marcante. Bem, Ana, ela é uma das esposas de Eucana, isso mesmo que você escutou, esposas, né? Existem ainda nações com o costume da poligamia, né? Ou da bigamia, como queira. No caso de Eucana era bigamia mesmo, só tinha duas esposas, mas a poligamia em si, isso existe até hoje. Mas a época de Ana era ainda mais marcante, né? Sobretudo quando uma das esposas não podia gerar filhos, né? Então o homem tinha possibilidade, o marido tinha possibilidade de ter uma outra esposa para ter filhos. E esse é o caso de Ana. Ana, ela não podia ter filhos, né? Ela era estéril. Eucana amava demais Ana, amava muito, muito, muito mesmo. Ele dizia para Ana que não era isso que importava, ele amava ela independente dos filhos. Ele tinha uma outra esposa que lhe gerasse filhos, porque existia, lógico, uma pressão social, tanto sobre Ana para que tivesse filhos, quanto sobre Eucana para que tivesse uma descendência. Então ele tinha uma outra esposa, né, fez cumprir a lei, mas ele fazia questão de dizer para Ana, olha, eu te amo independente dos filhos. E aí Ana me mostra uma das características assim que as mulheres têm muito, cara. E que, desculpem aqui, eu vou ser um pouco machista agora, não tem jeito. O correto é que as mulheres estivessem falando sobre isso aqui, uma mulher falando sobre isso. Quem sabe nos próximos anos eu não tenho a possibilidade de convidar alguém, pelo menos para compartilhar do momento, né, com essa mulher, para falar sobre as mulheres. Mas já que não tem uma mulher, já que tem eu aqui, vamos falar, né, que Ana mostra uma independência muito grande. Apesar da pressão social, mas o marido dizendo eu não preciso de filhos, ela queria ter filhos. Então existe aí um ponto
interessante sobre Ana, ela tinha decisão. Ela queria filhos, porque isso era um desejo dela. E ela queria cumprir o seu desejo, independente daquilo que seu marido pensava, independente do que Eucana pensava. Ana, ela desejava ter filhos e ela ia correr atrás disso, né? E isso, cara, isso lhe causava uma angústia muito grande, né? Essa parte aqui essa parte do vídeo até dava para ter sido feita no mês passado com o tema, né, tratando do Setembro Amarelo, porque Ana estava na angústia, estava vivendo uma angústia muito grande, né? E um certo dia, né, se cumprindo aquela cultura que eles tinham, que existia uma cultura ali de todo ano todo mundo se deslocar, né, até o templo e cultuar o Senhor em algumas datas. Os hebreus tinham esse costume, os israelitas tinham esse costume. E ela sai. Quando ela chega lá, ela come ali, né, faz parte da ceia ali, celebra a ceia ali, a alimentação, e se retira para orar. Cara, a angústia de Ana ela era tão grande que ela simplesmente não conseguia falar. Ela movimentava os lábios, mas não saía som. E eu fico pensando, né? Porque assim, a única coisa que eu posso falar sobre mim, que já aconteceu comigo, parecido com isso, é quando eu senti uma angústia tão grande que quis chorar e abrir os lábios, assim, tipo, fazer um esforço, mas aquele não saía, não, né? E é desesperador pra gente. Tanto o sofrimento quanto não conseguir expressar ele com um som, né? A gente grita, a gente chora quando a gente está com dor, e quando a gente não consegue ouvir esse som, fica faltando alguma coisa. E Ana passa justamente por uma situação dessas. Ela dobra os joelhos para orar e não consegue tirar som. O texto diz que ela falava, mas não saía som, os seus lábios moviam-se. E veja, o desejo ardente de ter um filho. E aí, a gente, né? Não sei qual é o seu desejo ardente, mas a lição de Ana para nós é muito poderosa nesse sentido. E aí, Eli, né? Que é o sumo sacerdote da época, ele vem, e quando ele vê Ana, ele fala: mulher, tão cedo, mulher, tu já está embriagada. E ela diz: não, Eli, não, meu Senhor, né? Não é isso. E aí ela deixa mais uma lição pra gente, né? Porque, cara, passando pela angústia que a Ana estava passando, cara. Passando pelo momento difícil que ela estava passando, cara. Qualquer um, depois de uma fala dessa, eu ia dizer falada, de uma fala dessa do sacerdote, já ia chutar o pau da barraca. Que bêbada o quê? Eu tô angustiada, mas não, ela responde com toda humildade: meu Senhor, eu não tenho bebido bebida forte nem vinho. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Cara, que lição de humildade. E aí quando ele vê a fé daquela mulher, ele profetiza sobre ela, ele diz: mulher, que o Senhor atenda a tua petição. Mas Ana só recebeu essa profecia porque quando a lágrima veio, ela não fugiu para distante de Deus. Pelo contrário, ela correu para perto do Senhor. Ela entrou para a história não porque ela se desesperou e desistiu de correr atrás, mas porque em meio ao desespero, ela foi forte e acreditou naquilo que Deus tinha para ela ou naquilo que Deus poderia fazer para ela. Deus ouviu Ana, mas foi Ana quem gemeu, foi Ana quem gritou, foi Ana quem correu atrás. E cara, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua situação, né? Eu não sei qual tem sido suas lágrimas. Mas a lição que Ana nos deixa é que a persistência nos leva a vencer qualquer luta. A persistência transforma lágrimas em alegria. E aí a Bíblia diz que Ana sai, né, tendo recebido aquela promessa, com fé, guardando a fé, e tem encontro íntimo com seu marido, né, ou um encontro sexual, como queira. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana e Ana veio a conceber aquele que mudaria a história. Aquele que seria um dos homens que entraria para a história. Profeta, sacerdote, último juiz, Samuel. E aí Ana, ela depois compõe uma música.
E é interessante porque ela não conseguia expressar o som na sua angústia, mas ainda sem conseguir expressar o som, ela estava lá com fé. E a fé lhe proporcionou fazer música. E ela canta e ela diz que Deus ergue do monturo necessitado. Qual a sua necessidade? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Deus pode te erguer do meio do teu problema e do meio da tua luta. Creia nisso. Faça como Ana. Tem um salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Óbvio que eu não sei qual é a sua noite. Às vezes a noite de alguém dura um dia, às vezes a noite de alguém dura um ano, às vezes a noite de alguém dura uma década. Quem sabe sua noite dura um século ou uma vida. Mas a alegria virá e o amanhecer é certo. Acredite como Ana acreditou e Deus fará o melhor por você. Do choro ao riso. Essa é a lição de Ana. O choro é um processo. O riso é o resultado. E só chega ao resultado quem não desiste de enfrentar os processos. Você pode orar comigo nessa manhã? Se você, ou nessa tarde, nessa noite, eu não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, se você está passando por uma noite difícil, vamos orar para que Deus traga risos à sua manhã, em nome de Jesus? Bendito Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. E eu te peço que o Senhor venha continuar conosco, que o Senhor venha ficar conosco. Pai, derrama sobre nós a mesma unção que esteve sobre Ana, Senhor. A coragem, a persistência, a fé. Acreditar no momento de dificuldade que a vitória viria e a vitória era certa. E não desistir jamais da luta e entrar para a história. Nós queremos entrar para a história, Senhor, não simplesmente pelo resultado que nós alcançamos, mas também pelo processo que nós enfrentamos e fomos corajosos em não desistir. Continua conosco, em nome de Jesus, e nos dá força para ser como Ana. Amém. E para você que chegou até aqui, é claro que esse vídeo deve ter te agradado de alguma forma, então não se esqueça, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo e não perder nada e ter sua vida transformada por esse canal. E é claro, você também comentando aqui, transformar a minha vida para que a gente possa juntos nos transformar nesse processo de construção que é a vida. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e até qualquer hora.